Carl Jung foi um dos mais influentes pensadores do século XX e fundador da psicologia analítica. Seus livros abordam temas que vão desde o inconsciente coletivo e os arquétipos até a individuação e os símbolos dos sonhos. Entre os trabalhos mais notórios podemos destacar Memórias, Sonhos, Reflexões, uma autobiografia que revela a trajetória pessoal de Jung e os eventos que moldaram suas ideias. O Homem e seus Símbolos, uma obra acessível que introduz os conceitos de símbolos e sonhos, essencial para quem quer começar a explorar a psicologia junguiana. Tipos psicológicos, onde Jung apresenta sua teoria sobre introversão e extraversão, estabelecendo uma das bases para a compreensão das diferenças de personalidade. Sincronicidade. Neste livro, Jung discute o fenômeno das coincidências significativas, propondo que elas podem ter um sentido que vai além da causalidade. Mysterium Coniunctionis, um estudo profundo sobre a união dos opostos na psique, usando a alquimia como metáfora para o processo de individuação. Além dessas obras, suas ideias foram compiladas em uma coleção extensa, as Obras Completas de C.G. Jung, que reúne ensaios, estudos de caso, palestras e correspondências, proporcionando uma visão abrangente do desenvolvimento do pensamento junguiano. Cada livro contribuiu para a criação de uma nova maneira de compreender a mente humana, integrando aspectos simbólicos, culturais e espirituais. A seguir, apresento uma análise aprofundada e engajadora sobre o livro Obras Completas de C.G. Jung. Este artigo explora a importância, a estrutura, os temas centrais e as aplicações práticas desta coleção monumental. Carl Gustav Jung é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes e influentes da psicologia do século XX. Fundador da psicologia analítica, Jung dedicou sua vida ao estudo da psique humana, desenvolvendo conceitos revolucionários, como o inconsciente coletivo, os arquétipos, a individuação e a sincronicidade, que ainda hoje inspiram diversas áreas do conhecimento, da psicoterapia, a arte e a cultura popular. As obras completas de C.G. Jung constituem uma coleção abrangente e sistemática dos escritos do autor, reunindo ensaios, estudos de caso, palestras, cartas e até sua autobiografia, Memórias, Sonhos, Reflexões. Essa compilação, distribuída em múltiplos volumes, oferece uma visão completa da evolução do pensamento junguiano ao longo de sua carreira e é considerada indispensável tanto para estudiosos quanto para praticantes da psicologia analítica. Neste artigo, exploraremos em detalhes essa obra, destacando sua relevância histórica e científica, e examinando como os temas abordados por Jung se aplicam na prática clínica e na compreensão dos fenômenos culturais contemporâneos. Contexto histórico e relevância das obras de Jung. Para compreender a magnitude das obras completas de C.G. Jung, é preciso situar o autor em seu contexto histórico. Jung iniciou sua carreira em um período em que as teorias psicanalíticas de Freud dominavam o cenário da psicologia. Entretanto, suas experiências pessoais, seu interesse por mitologia, religião e os fenômenos ocultos levaram-no a desenvolver uma abordagem própria, a psicologia analítica. Essa nova perspectiva rompeu com os limites do determinismo sexual freudiano e abriu espaço para uma compreensão mais simbólica e integrativa da psique humana. A publicação das obras completas surgiu como uma resposta à necessidade de sistematizar todo o legado de Jung. A coleção foi organizada em diversos volumes, cada um dedicado a um tema específico ou a um período distinto de sua produção intelectual. Desde os primeiros estudos sobre a psicopatologia e a experimentação com associações de palavras, passando pelos ensaios sobre os símbolos dos sonhos e a análise dos tipos psicológicos, até os últimos escritos que abordam a sincronicidade e o processo de individuação, o acervo reúne o percurso evolutivo de um dos maiores pensadores da psicologia contemporânea. Essa sistematização não só facilita o acesso ao conhecimento junguiano, mas também promove a integração entre teoria e prática clínica,
permitindo que profissionais da área possam aplicar esses conceitos em contextos terapêuticos e de desenvolvimento pessoal. Diversos estudos científicos e análises críticas ressaltam a importância dessa obra para a psicologia. Por exemplo, a pesquisa de Shamdasani, 2003, destaca como os escritos de Jung abriram novas perspectivas para o estudo dos fenômenos simbólicos e das experiências místicas, enquanto estudos recentes em neurociência apontam para a correlação entre os arquétipos junguianos e padrões de atividade cerebral. Estrutura e organização das obras completas. A coleção Obras Completas de C.G. Jung é composta por vários volumes que foram organizados de maneira a refletir o desenvolvimento cronológico e temático do pensamento junguiano. Entre os volumes mais emblemáticos, podemos destacar: Volume 1, Estudos Psiquiátricos. Este primeiro volume reúne os trabalhos iniciais de Jung, onde ele explora a psicopatologia e os fenômenos considerados ocultos. Através de estudos de caso e experimentos, Jung já demonstrava seu interesse por compreender as manifestações do inconsciente, mesmo antes de formular os conceitos que mais tarde se tornariam centrais em sua obra. Por exemplo, sua tese de doutoramento sobre a psicologia e a patologia dos fenômenos ditos ocultos já indicava uma mente curiosa e aberta a investigar o inexplicável. Volume 2. Estudos experimentais. No segundo volume, Jung apresenta seus famosos estudos de associação de palavras, que se tornaram uma ferramenta fundamental para o diagnóstico psicológico. Esses experimentos não só demonstraram a existência de processos inconscientes, como também evidenciaram a influência de fatores culturais e biológicos na formação da personalidade. Os resultados desses estudos contribuíram para a elaboração dos conceitos de complexes e arquétipos, elementos centrais na teoria junguiana. Volume 3. Psicogênese das doenças mentais. Neste volume, Jung investiga as origens das doenças mentais, demonstrando uma abordagem inovadora que integrava aspectos biológicos, psicológicos e simbólicos. Ele argumenta que muitos transtornos psíquicos têm raízes em conflitos profundos do inconsciente, que se manifestam através de sonhos e fantasias. Essa visão holística influenciou profundamente a prática clínica e a forma como entendemos as neuroses. Volume 4. Freud e a psicanálise. O volume 4 é particularmente importante por documentar o período de intensa colaboração e subsequente ruptura entre Jung e Freud. Esse livro reúne textos que ilustram tanto a influência freudiana quanto as divergências que levaram Jung a desenvolver sua própria abordagem teórica. A análise crítica desse período é essencial para compreender a evolução da psicologia moderna, pois mostra a transição de uma abordagem centrada na sexualidade para uma visão mais ampla e simbólica da psique. Volume 5. Símbolos da transformação. Originalmente intitulado Psicologia do Inconsciente, este volume marca o ponto de virada na carreira de Jung, onde ele começa a explorar os símbolos e as transformações psíquicas. Com uma abordagem interdisciplinar, Jung combina insights da mitologia, da religião e da arte para explicar como os símbolos operam na vida psíquica, contribuindo para o processo de individuação. Volume 6. Tipos psicológicos. Neste volume, Jung apresenta sua teoria dos tipos psicológicos, que classifica as pessoas em introvertidas e extravertidas, além de identificar as funções psicológicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Essa tipologia não apenas ajudou a compreender as diferenças de personalidade, mas também influenciou a forma como muitas empresas e instituições aplicam testes de personalidade hoje em dia. Volume 7 a 20. Os volumes seguintes aprofundam os temas já iniciados, abordando desde a dinâmica dos complexos e a estrutura da psique, até temas como a psicologia da religião, a alquimia e a sincronicidade. Cada volume é complementado por índices detalhados e bibliografias que facilitam a consulta e o estudo sistemático da obra de Jung. Temas centrais e exemplos práticos. A riqueza das obras completas de C.G. Jung reside na diversidade de temas que o autor aborda. A seguir,
Destacamos alguns dos conceitos mais influentes e exemplos práticos de como eles podem ser aplicados. O inconsciente coletivo e os arquétipos. Uma das contribuições mais revolucionárias de Jung foi a ideia do inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado por toda a humanidade, composto por imagens e símbolos ancestrais. Os arquétipos. Esses padrões universais aparecem em mitos, sonhos e manifestações artísticas de diversas culturas. Exemplo prático. Na prática clínica, o uso da técnica da imaginação ativa permite que pacientes acessem conteúdos simbólicos do inconsciente coletivo. Um terapeuta junguiano pode, por exemplo, pedir ao paciente que desenhe um símbolo recorrente em seus sonhos. Essa imagem, ao ser analisada, pode revelar conflitos internos ou potenciais para o crescimento pessoal, mostrando a relevância dos arquétipos na jornada de individuação. Estudos recentes em neurociência têm buscado correlacionar esses conceitos com padrões de atividade cerebral, sugerindo que os arquétipos podem ter bases neurológicas, uma ideia que une o campo da psicologia com descobertas científicas modernas. A individuação como processo de transformação. A individuação é o processo de integração dos aspectos conscientes e inconscientes da personalidade, levando ao desenvolvimento de um self mais completo. Esse processo envolve confrontar a sombra, integrar o anima a ânimos e transformar conflitos internos em potenciais de crescimento. Exemplo prático. Um exemplo prático pode ser observado em grupos terapêuticos que utilizam dinâmicas de grupo para ajudar os participantes a reconhecerem e integrarem partes de si mesmos que foram reprimidas. Ao compartilhar experiências e refletir sobre sonhos e fantasias, os indivíduos podem identificar padrões simbólicos que os impedem de alcançar uma realização pessoal plena. Essa prática é frequentemente utilizada em cursos e workshops de psicologia junguiana, demonstrando a aplicabilidade dos conceitos de individuação no cotidiano. Sincronicidade. Coincidências com significado. Em sincronicidade, Jung propõe que certos eventos, aparentemente sem causa, ocorrem de forma simultânea e têm um significado profundo para o observador. Esse conceito ultrapassa a lógica causal e propõe uma visão holística da realidade, na qual o tempo e a causalidade são apenas dimensões parciais da experiência humana. Exemplo prático. Imagine um paciente que relata uma coincidência significativa. Ele sonha repetidamente com uma antiga amizade que, anos depois, entra em sua vida de forma inesperada. Ao explorar esse fenômeno durante o processo terapêutico, o terapeuta pode ajudar o paciente a compreender que esses eventos não são meras casualidades, mas sim manifestações do inconsciente coletivo que apontam para necessidades emocionais ou para uma mudança no seu percurso de vida. A sincronicidade, portanto, pode ser um indicativo do movimento interno rumo à individuação. A psicologia dos tipos e sua aplicação na vida profissional. No volume Tipos Psicológicos, Jung propõe uma classificação das personalidades que vai além do mero comportamento social, identificando as funções cognitivas que predominam em cada indivíduo. Essa abordagem tem sido amplamente utilizada em contextos organizacionais para melhorar a comunicação, a liderança e o trabalho em equipe. Exemplo prático. Empresas que adotam testes de personalidade baseados na tipologia junguiana conseguem identificar as áreas de força de cada colaborador. Por exemplo, um profissional que apresenta predominância na função intuição pode ser incentivado a trabalhar em setores que exigem criatividade e visão de futuro, enquanto alguém com forte orientação sensitiva pode se destacar em áreas que demandam atenção aos detalhes. Essa aplicação prática dos conceitos junguianos não só melhora a eficiência organizacional, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos. Fontes científicas e estudos de caso. A análise das obras completas de C.G. Jung é corroborada por uma vasta literatura acadêmica e estudos científicos que investigam os fundamentos e as implicações das ideias junguianas. A seguir, destacamos algumas fontes relevantes. Estudos de neurociência e arquétipos. Pesquisas recentes têm explorado a relação entre os arquétipos junguianos e a atividade cerebral. Estudos de neuroimagem sugerem que certas estruturas e padrões de ativação no cérebro
podem estar correlacionados com as experiências arquetípicas relatadas em contextos terapêuticos. Aplicações clínicas da individuação. Diversos artigos publicados em periódicos como o Journal of Analytical Psychology demonstram como o processo de individuação pode ser facilitado através de técnicas terapêuticas específicas, como a imaginação ativa, o trabalho com sonhos e o uso de metáforas simbólicas. Essas abordagens têm se mostrado eficazes no tratamento de transtornos emocionais e na promoção do autoconhecimento. Estudos sobre sincronicidade. A teoria da sincronicidade, embora ainda seja objeto de debate, já inspirou uma série de investigações que tentam compreender como eventos acausais podem ter significados profundos para os indivíduos. Pesquisadores têm utilizado métodos qualitativos para analisar relatos de coincidências significativas e suas implicações na terapia. Testes de personalidade, baseados na tipologia junguiana. A aplicação dos conceitos de tipos psicológicos em contextos organizacionais e educacionais é amplamente documentada na literatura. Estudos demonstram que a compreensão dos tipos pode melhorar a comunicação interpessoal e a eficácia das equipes de trabalho, fornecendo um framework robusto para a avaliação de perfil. Contribuições para a psicologia moderna. As obras completas de C.G. Jung não são apenas um compêndio histórico, elas continuam a influenciar a psicologia contemporânea de diversas maneiras. Inovação na terapia. A abordagem junguiana revolucionou a prática terapêutica ao incorporar elementos simbólicos e espirituais no processo de cura. Ao invés de se concentrar exclusivamente em sintomas e comportamentos, os terapeutas junguianos buscam compreender os significados subjacentes dos sonhos, fantasias e mitos pessoais. Essa abordagem holística permite um tratamento mais profundo e personalizado, que visa a transformação e o crescimento interior. Integração com outras disciplinas. Jung sempre buscou integrar a psicologia com outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a religião, a filosofia e até a física quântica. Essa visão interdisciplinar ajudou a expandir os horizontes da psicologia, tornando-a uma ciência mais abrangente e conectada com as dimensões culturais e existenciais da experiência humana. Por exemplo, a correspondência entre Jung e o físico Wolfgang Pauli sobre sincronicidade demonstrou como conceitos aparentemente esotéricos podem encontrar respaldo em debates científicos atuais. Impacto na cultura popular. Os conceitos junguianos permeiam não só o meio acadêmico, mas também a cultura popular. Filmes, livros, músicas e até terapias alternativas frequentemente fazem referência a temas como o inconsciente coletivo, a sombra e os arquétipos. Essa influência é um testemunho do poder dos símbolos e da narrativa para conectar experiências humanas diversas em uma linguagem universal. Exemplo na cultura popular. A obra O Homem e seus Símbolos, destinada ao público leigo, foi um sucesso editorial por traduzir de forma acessível a complexidade dos pensamentos junguianos. Esse livro serviu de ponte entre a psicologia analítica e o grande público, influenciando até mesmo artistas e escritores, que passaram a explorar seus próprios símbolos e narrativas em busca de significado. Aplicações práticas e exemplos no cotidiano. A riqueza das ideias de Jung, compiladas nas obras completas, pode ser aplicada em diversos contextos práticos. A seguir, exemplificamos algumas dessas aplicações. No ambiente terapêutico, muitos psicoterapeutas utilizam as ideias junguianas para ajudar seus pacientes a entenderem melhor seus conflitos internos. Por exemplo, ao trabalhar com sonhos recorrentes, o terapeuta pode utilizar a técnica da imaginação ativa para que o paciente interaja com as imagens oníricas e revele aspectos reprimidos de sua personalidade. Essa prática pode levar a insights profundos e à resolução de conflitos emocionais antigos. No desenvolvimento pessoal e coaching profissionais de coaching, têm adotado os conceitos de individuação e tipos psicológicos para ajudar clientes a alcançarem uma maior autocompreensão.
Ferramentas baseadas na tipologia junguiana, como questionários de personalidade, auxiliam na identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. Assim, o autoconhecimento torna-se uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e para a melhoria das relações interpessoais. Na educação e formação profissional, a compreensão dos tipos psicológicos e dos processos de individuação pode transformar práticas pedagógicas. Professores e educadores que aplicam esses conceitos estão melhor equipados para reconhecer as necessidades individuais dos alunos e adaptar métodos de ensino que estimulem tanto o desenvolvimento intelectual quanto emocional. Essa abordagem pode promover um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficaz. Em ambientes corporativos. No mundo dos negócios, o reconhecimento dos diferentes tipos de personalidade é crucial para a formação de equipes de alta performance. Empresas que utilizam avaliações baseadas na tipologia junguiana conseguem melhorar a comunicação interna, resolver conflitos e promover uma cultura organizacional mais coesa. Por exemplo, a utilização de ferramentas de avaliação pode ajudar gestores a compreenderem melhor a dinâmica de grupo e a potencializar a criatividade e a colaboração entre os colaboradores. Desafios e críticas. Apesar de sua ampla influência, as ideias de Jung também enfrentaram críticas e controvérsias ao longo dos anos. Alguns críticos argumentam que conceitos como o inconsciente coletivo e os arquétipos são difíceis de mensurar cientificamente e podem ser interpretados de forma demasiadamente subjetiva. No entanto, muitos estudos contemporâneos buscam pontes entre a abordagem simbólica de Jung e as metodologias quantitativas da neurociência, sugerindo que esses conceitos podem, de fato, ter fundamentos biológicos e evolutivos. Outro ponto de debate é a aplicabilidade dos métodos junguianos em contextos terapêuticos modernos. Enquanto muitos terapeutas relatam resultados positivos com a integração da imaginação ativa e da análise dos sonhos, há também uma corrente que defende abordagens mais tradicionais e baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental. Apesar disso, a flexibilidade e a profundidade dos escritos de Jung continuam a oferecer ferramentas valiosas para a compreensão do comportamento humano e para a promoção da saúde mental. A influência das obras completas na psicologia e na cultura. Na academia, as obras completas de C.G. Jung são frequentemente utilizadas como material de referência em cursos de psicologia, antropologia e estudos religiosos. Universidades de todo o mundo adotam esses volumes como parte do currículo, proporcionando aos alunos uma compreensão aprofundada dos processos simbólicos e dos mecanismos inconscientes que moldam a experiência humana. A abordagem interdisciplinar de Jung, que integra ciência e espiritualidade, continua a estimular debates acadêmicos e pesquisas inovadoras. Na prática clínica. No ambiente clínico, as obras de Jung têm sido fundamentais para o desenvolvimento de novas metodologias terapêuticas. Por meio da análise dos sonhos e do uso da imaginação ativa, os terapeutas conseguem ajudar os pacientes a acessar e integrar partes da psique que estavam relegadas ao inconsciente. Essa integração é vista como crucial para o processo de individuação, que Jung considera o caminho para a realização pessoal plena. Na cultura popular. A influência de Jung transcende o campo da psicologia e permeia a cultura popular de maneira surpreendente. Filmes, músicas, romances e até mesmo campanhas publicitárias utilizam os símbolos junguianos para comunicar mensagens poderosas e universais. A ideia do self e a jornada de individuação inspiraram diversas narrativas cinematográficas que exploram o confronto entre o consciente e o inconsciente. Um tema que ressoa profundamente no imaginário coletivo. Exemplo: o filme A Origem, Inception, é frequentemente citado por críticos e estudiosos como uma obra que, embora não explicitamente junguiana, reflete a ideia de mergulhar nas profundezas da mente para transformar a realidade. Tais referências demonstram como os conceitos de Jung continuam a influenciar e a inspirar novas gerações, tanto na arte quanto na ciência.
Considerações finais. As obras completas de C.G. Jung representam um legado inestimável para a compreensão da psique humana. Esta coleção monumental não apenas documenta o percurso evolutivo do pensamento junguiano, mas também oferece ferramentas poderosas para a prática clínica, o desenvolvimento pessoal e a interpretação dos fenômenos culturais. Por meio de uma abordagem que integra o científico ao simbólico, Jung nos convida a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e transformação. Um processo que, apesar dos desafios, continua a ser relevante e inspirador nos dias de hoje. A riqueza dos textos, a profundidade dos conceitos e a aplicabilidade prática dos ensinamentos de Jung garantem que suas ideias permaneçam vivas e em constante evolução. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, a integração dos aspectos conscientes e inconscientes da personalidade é mais importante do que nunca para o bem-estar individual e coletivo. Assim, a leitura e o estudo das obras completas não são apenas uma imersão na história da psicologia, mas um convite a explorar as dimensões mais profundas e transformadoras do ser humano. As fontes científicas e os estudos de caso, discutidos ao longo deste artigo, demonstram que, mesmo décadas após sua publicação, os escritos de Jung continuam a gerar debates, pesquisas e, acima de tudo, a promover a cura e o crescimento pessoal. Para terapeutas, educadores, líderes e curiosos, o acervo junguiano oferece um mapa simbólico para navegar pelas complexidades da existência humana, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e integrada. Ao analisar de forma crítica e apaixonada as obras completas de C.G. Jung, podemos reconhecer a sua importância não apenas como um registro histórico, mas como uma fonte contínua de inspiração e inovação. Seja por meio da identificação dos arquétipos que permeiam os mitos universais, da compreensão da dinâmica entre o consciente e o inconsciente, ou da exploração dos caminhos que levam à individuação, o legado de Jung permanece como um farol para aqueles que buscam compreender e transformar a experiência humana. Em conclusão, se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre a mente humana e explorar as dimensões simbólicas e espirituais que moldam nossas vidas, as obras completas de C.G. Jung são indispensáveis. Esta coleção não apenas oferece um panorama completo do pensamento de um dos maiores pensadores da psicologia, mas também propicia insights práticos e transformadores para a vida cotidiana.